A paz do Senhor, eleitos de Deus, a paz do grande Deus Todo-Poderoso, que nos dá o privilégio de ser chamado povo seu. Esse privilégio não é para todo mundo, de ser chamado povo de Deus. Esse privilégio é para aquele que pretende renunciar ao mundo com suas consciências, seus deleitos, suas torturas, suas espiritualidades fora do contexto da palavra. Louvado seja Deus. E nós temos esse direito de ser chamado povo de Deus. Que alegria, que privilégio. Para mim, para você, para nós, meus queridos, de ter esse título maravilhoso de sermos povo de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, no Evangelho de Mateus, aleluia, no seu capítulo de número 5, e os textos por diante está no versículo de número 33, que vai nos falar sobre os juramentos. Juramentos é uma palavra que não pode voltar atrás. Jurou, está jurado. Enquanto não abre a boca para jurar, ainda tem um privilégio de ser livre, mas depois que abre a boca e faz o juramento, está contextualizado de que foi aprovado aquilo que falou. Então a palavra do Senhor nos fala da seguinte forma: outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não prejurarás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor. Não prejurará, quer dizer, não jurará, mas se tu jurar, tu cumpre o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, não é certo fazer juramentos, que a palavra do Senhor está aqui indicando, ensinando, que não jure, nem pelo céu, que é o quê? O trono de Deus, a morada dele. Não jure, nem por o céu. O versículo 35 nos diz, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, não jure nem pelo céu, meus amados. Não vamos fazer nenhum juramento, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado, o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, que é o quê? A cidade do grande rei, que é o nosso rei, Jesus. Nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Aleluia! O versículo 36 nos diz, nem jurará pela tua cabeça. Ó, não jure pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aleluia! Ninguém pode colocar o fio de cabelo branco na cabeça e nem preto. Mas hoje a falsificação contra a palavra de Deus, o homem pode falsificar essa palavra. Porque pessoas que têm os cabelos pretos, botam um tonalizante, uma tinta, uma máscara, uma coisa, e daqui a pouco os cabelos estão pretinhos, o louro, a cor que deseja. Também, muitos que têm os cabelos brancos, ou que têm os cabelos pretos, bem dizer, coloca tonalizante, tintas brancas, está contrariando a palavra do Senhor, porque ele diz, vós não podeis. Vocês não podem tornar um cabelo branco em preto e nem um preto em branco.
não pode tornar um cabelo da sua cabeça branco ou preto. Na certa época eu vi uma criança pequenininha, um menininho assim de uns 6 anos, menos de 7 anos. O cabelo branquinho que parecia uma garça, parecia um madraço, um pano. Eu olhei assim e falei, Deus, aí foi a obra do Senhor mesmo, porque essa criança nessa idade, que esse cabelinho branco dessa forma, só pode fazer isso o Senhor. E eu vi que ali foi obra da mão de Deus, mas o homem, para contrariar a lei da natureza, o mandamento de Deus, a ordem de Deus, eles hoje podem fazer isso. Falando homem, estou declarando mulher, a mulher. Mulher sempre gosta dessa vaidade, pintar os cabelos da cor que quer. Mas o Senhor está falando, vós não pode. Aleluia. Não jure pela vossa cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Aqui está na palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, e versículo 36. E o texto para encerrar aqui, no versículo 37, nos fala da seguinte forma. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O Senhor falou que não pode tornar, eu não vou tornar. Porque o falar, a palavra do Senhor está dizendo que o vosso falar seja sim, sim, não, não. É sim, é sim, é não, porque o que passa disso, o Senhor está falando aqui no versículo 37 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que são de procedências malignas. E se o nosso falar não vier de procedência da palavra do Senhor, nós estamos fritos, meus irmãos. Nós estamos mortos. Mas morto como? Eu estou falando morte espiritual. Porque a morte física vai ter que passar. Que seja bom, que seja mal. Que fala a verdade, que minta. Vai ter que passar. Mas a palavra do Senhor está falando aqui na área espiritual. Porém, o vosso falar seja sim, sim. Falem a verdade. Falem a verdade quando for necessário. Está doendo, fala a verdade. Está te castigando, fala a verdade. Está dizendo que você está camuflando, está mentindo, fale a verdade. Não torça, não volte. Seja o vosso falar dessa forma. Nós somos cristãos na terra. Nós não somos cristãos camuflados, não. Nós somos cristãos declarado, assinado, documentado por Jesus, selado com o selo da promessa, selado com o selo, a marca da salvação do Filho de Deus. Então, o nosso falar seja dessa seguinte forma, sim, sim. Porque a vontade do inimigo é que nosso falar seja no sim, não, e no não, sim. Aleluia. O nosso falar tem que ser sim no sim e não no não. Tem que estar de acordo com a palavra do Senhor, porque se passar disso aí, fora da vontade de Deus, nós temos procedência maligna. E quem é o maligno? O adversário das nossas almas. Quem é o adversário das nossas almas? É o ser humano? É a pessoa que errou com nós? É a pessoa que falhou com nós? Não. O adversário das nossas almas é o diabo. Esse é o inimigo camuflado. Esse é o inimigo neutralizado pelo poder de Deus. Porque a vontade dele é que nós fale sim na hora do não
E na hora do sim, nós falamos não. Quer dizer, contrariando a lei, a ordem, o mandamento, a ética da palavra. Mas nós olhamos para Jesus. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Deus único da nossa esperança. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Aqui, ó. Atrás de mim. Atrás do Vitor, aqui, ó. Tem uma plantazinha em um vaso ali. O vento tá dando na planta. E a folhinha está se movendo. Sim ou não? Sim. O vento está batendo na folha da planta aí, ó. E ela está se movendo do outro lado do Vitor, ó. Assim as nossas palavras, meus irmãos. Como o vento está dando nessa planta e chacoalhando ela para lá e para cá, e eu estou vendo aqui pela tela da câmera do celular. Você, quando ouvir esse vídeo, meus irmãos, lembre dessa palavra sim. Na hora certa e não na hora certa. Obedecendo o quê? A ordem. A ordem de quem? De Deus. A ordem de quem? Eu disse de Deus. Aquele que disse em Lucas 1:37, para ele nada é impossível. Aquele que diz na sua palavra, passará os céus e a terra. A terra sobe e o céu desce, mas ele sabe, minha palavra, ou as minhas palavras, não haverão de passar, não hão de passar. Tudo que Deus falou, cumpre-se cabalmente em nossas vidas, queridos. Que a gente ouça e que deixe de ouvir. Que fala a verdade, que minta, a palavra vai na íntegra. Se eu mentir, fiquei para trás. Se eu adiantei, eu aumentei. E a Bíblia diz, ai daquele que aumenta. Um só tio, ou diminui um só jota da palavra, será chamado o quê? Réu do sinédrio. Vamos andar na verdade, meus queridos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz, tanto eu sou o caminho como sou a verdade. Conheça a verdade que você será liberto. Meus queridos, com muito prazer da minha alma, do meu coração, esse simples vídeo, através de uma serva de Deus, bem, eu digo assim bem, sabe? Sem estudo. Eu sou temente a meu Deus. Eu sei para onde Ele mora. Para onde não, eu sei aonde Ele mora. Ele mora acima de tudo. A paz do Senhor, meus irmãos. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe ele, porque você compartilhando para mais alguém, você está ajudando esse evangelho chegar na vida de alguém que tem que falar sim, sim, não, não, na hora necessária. A paz do Senhor, meus queridos. Fica na paz, Deus é com vocês, em nome de Jesus Cristo. Um abraço para todos, até a próxima oportunidade, se assim Jesus nos conceder.